Esporte Terê. Esporte Terê FM. Tá na área. Muito bem, vamos nessa então. O cara chegou na pressão aqui mais uma vez. O cara sempre no pique. Boa tarde, cara, beleza? Tô tranquilão hoje, cara, irmão. muito, né, cara? Fala, Zequinha, beleza? Boa tarde. Boa tarde pra Tudo você. bem? Saúde boa? Graças a Deus, então cara. Tá bom. Que eu saiba assim, tudo bem, cara. Estamos aí na nossa caminhada, né? A idade que não Isso ajuda aí, muito, faz mas parte. tá bom, Memória vai falhando, né? Que isso? Ô, Clênio, eu lembro do... Ah, não. Ué. Não fala não que o Formoso fica bolado. Não pode falar dele não que ele fica brabo. Hoje ele tava carente, né, cara? Se você vê o Clênio aí na rua, dá um abraço nele. Ele tá carente favor, hoje, cara. Tá meio triste. Dá um abraço nele. Fala uma palavra de afago, sei lá. É isso. É, de conforto. Sei lá, ele tá meio triste hoje. Não sei o que aconteceu com ele não. Ele tá sensível. Ele tá com cartaz assim. Me deu um abraço. Tá bom, já que você falou isso mesmo. Olha só. Botafogo, cara, tá aí com a barca, tem uma galera aí que rapaz, pode ser emprestada. Tá fazendo uma limpa no elenco, essa é verdade, né? Já foram, se não me engano, 12 saídas, né? E tem mais gente saindo. A maioria, óbvio, a gente sabe, são os reservas, né? A gente teve aí o Jair e o Igor Jesus, que foram talvez os maiores destaques aí que saíram, né? Mas tem uma galera indo embora. O Patrick de Paula, ele que é volante, tem um acordo aí encaminhado para defender o Estoril de Portugal, né? Vai ser um empréstimo de 1 ano. Além dele, porque teve uma galera também, explicando, teve uma galera que voltou de empréstimo e tá saindo de novo por empréstimo, né? É o caso do Segovinha. Já sim, vai, né? É o caso do Segovinha, Cauã Lindes também. Esses dois estão aí por detalhes aí para serem emprestados. Esses vão pro tal do RWDM Bruxelas. Da Bélgica, é o antigo Molenbeek, né? Ele é do Textor, então tá tudo em casa. Faz aquela troca-troca. Textor de vez em quando faz essa troca-troca. Já teve alguns outros jogadores que já passaram pelo Molenbeek. Agora o RWDM, isso. Mudaram o nome do time. Muito melhor Molenbeek. Muito mais fácil de falar, muito mais tranquilo, né? Ô, John Tex, não muda não, cara. Pra quê? Então, esse time é da Bélgica e o Botafogo vem fazendo uma troca de figurinhas, né? Embora o caminho inverso não tenha acontecido muitas vezes, né? Foram poucas. É isso. Meu camarada, e o Vasco, hein, cara? Ontem a gente acreditou na vitória, rapaz. coisas e tal. Assim, a gente sabia que ia ser muito difícil, mas... Teve um amigo aí, inclusive ele falou que ouviria a gente hoje, mandar um abraço pra ele, o Erivelton, né? Erivelton, gente abraço, muito boa, né? Querido. Mandei um abraço pra ele ontem, Erivelton. Ele veio falando, não, cara, amanhã eu quero ouvir você falar do meu Vasco, é 5x0 Vascão hoje, que não sei o que lá. E quando fez 1x0 Del Valle, eu perguntei, tem alguma coisa a declarar? Ele, vamos falar de política? Então, que assim... isso, já ficou triste assim, poxa, o Vasco cara, podia ficou magoado. ter virado. Cara, era uma missão, a gente comentou, era uma missão muito difícil, você botou a musiquinha e tal, aí não deu certo, a mandinga não deu certo, que infelizmente. Coisa, hein, rapaz? O Vasco ficou no 1x1, mas, cara, o sentimento... O Vasco saiu vaiado de campo, o João Vitor foi vaiado o tempo todo, né? Mas o sentimento do Diniz e de algumas pessoas que viram o jogo, né? A grande maioria dos vascaínos, né? Acabaram saindo com um gostinho amargo. Porque o Vasco criou bastante chances, cara. Principalmente o Verratti. Eu acho que só as chances que o Verratti não converteu, eu acho que seriam capazes de classificar o Vasco. Né? Ele fez um gol e perdeu pelo menos uns 4, assim. Poxa, não vou culpar ele, foram lances difíceis, entendeu? O goleiro, mérito do goleiro. E algumas ele não conseguiu tirar o goleiro, né? Mas bolas defendidas e chances claras de gol, pelo menos o Verratti, só o Verratti foram 4. Né? Que não foram convertidas, né? Inclusive o Diniz falou sobre isso, né? Ele falou que foram muitas chances perdidas. Ele enfatizou, poderia ter sido resolvido no primeiro tempo o jogo, né? Ele disse que o roteiro daquele jogo lá contra o Grêmio na rodada passada aí do Campeonato Brasileiro se repetiu. Ele falou o seguinte: eu acho que se repetiu hoje o que aconteceu contra o Grêmio. A gente teve um volume interessante na parte de criação e cedeu poucos contra-ataques. E assim, como foi o jogo contra o Grêmio, a gente teve muita chance clara de fazer gols, verdade. E eles tiveram quase nenhuma chance e conseguiram fazer um gol. Cara, o gol deles foi uma coisa horrível, cara. Um cruzamento baixo na área. Brincadeira, né? Esqueci o nome dele, o centroavante cabeludo lá, louro lá. Ele abaixou, deu uma casquinha assim, mas ele teve que abaixar pra dar a casquinha e a bola entrou, morreu no cantinho. Cara, assim, eu acho que esse gol aí deu uma meio que uma... Embora o Vasco ainda tenha continuado em cima, mas deu assim, uma meio que um banho de água fria, porque aí o que tinha que ser 4x0 pra virar pra pênalti, virou 5x1, né? Então complicou muito. Aí o Vasco não tava conseguindo converter mesmo, custou entrar a bolinha lá do Vasco. Infelizmente, né? O Vasco tá eliminado. Gosto não vai muito pras amargo. oitavas da Sul-Americana, tá fora, foi eliminado. O Bahia também foi, assim, também é complicado. É complicado. A gente já sabia que seria um jogo muito complicado. Eu acho que o seguinte, pelo que eu não consegui ver o jogo, mas pelos melhores momentos.
O Vasco dominou o Independente Del Valle nesse jogo. Eu acredito que se não fosse aquela expulsão do Piton, o Vasco poderia até perder a partida, porque o time deles é um bom time. Mas não por 4-0, Não, por 4 né? não. Por 4 acredito que não. Acredito que o Vasco também faria um golzinho lá, pelo menos um, né? Até porque o Vasco, no momento que o Piton, antes, né? Até o Piton ser expulso, o Vasco estava dominando o jogo também. O Vasco quem criava as melhores chances, né? Infelizmente, ontem o Vasco não conseguiu converter e com isso, bye-bye Sul-Americano. Agora, Felipe, é aquilo, né? História do planejamento, aquela coisa toda. Sim. O Vasco foi eliminado, assim, ontem, tudo bem, mas aquele jogo contra o Puerto Cabelo, que tomou na goleada, o Puerto Cabelo muito fraco. Cara, foi o Vasco... ter evitado, porque o Vasco podia estar nas oitavas já, né? Cara, enfim. o Vasco fez uma Sul-Americana Que coisa, sofrível, né, Zeca? Foi sofrido. Assim, outro técnico Sim. e tal, mas, poxa... Mas, cara, o grupo Não do Vasco era protegido. muito tranquilo, né, cara? Assim, beleza. Exato, né? Óbvio, é uma Sul-Americana, tem viagem, tem tudo isso. Tem o problema lá do técnico que não tava se dando bem com o sistema dele mesmo, que não tava dando certo. Ele mesmo, né? não tava se entendendo o problema com era ele. ele com ele mesmo, né? Não, brincadeira, óbvio. é incrível, Não funcionou. A verdade é que o Carille não funcionou no Vasco e... Infelizmente, agora o Vasco pagou, porque nos playoffs acabou pegando uma pedreira e ainda teve não dá pra culpar só o Piton, né, cara? Por mais que esteja com 1 a menos, você perder de 4-0 é uma paulada, né? Não tem como. Mas... Era perder por 1-0 e sim, pronto. foram, vamos dizer, uma falta de sorte generalizada. Porque erros da zaga, né? Sim, o Vasco errou muito lá no Equador. Pagou né, caro, né? Porque não realmente, assim, Sim. você jogar o jogo de volta com esse 4-0 já é complicado. Agora o Vasco encara no domingo o Internacional pelo Brasileiro. Aí outra depois, pedreira, irmão. Depois do dia 30, o adversário será o CSA pela Copa do Brasil. Então, sem susto, né, Vascão? Pelo amor de Deus. Cara, o Vasco Vasco tá no mercado aí, tá procurando alguns jogadores, né? Precisa. Infelizmente, é ruim, né? Você chegar... Essa janela de meio de temporada era pra ser de ajuste, né, Zé? Era pra ser, preciso de um cara aí pra fazer a reserva do Coutinho. Mas ainda tá aí sim, reserva pro Verratti. Sim, mas o Vasco não. O Vasco precisa de trazer jogadores para serem titulares, né, cara? É complicado, difícil, caro também, né, cara? Pois é, ontem o Coutinho fez falta também, né? Cara, infelizmente, o Coutinho, cara... Já não é exclusividade da época do Vasco, né? Desde antes do Vasco, ele não consegue ser regular, né, cara? Ele convive com muitas lesões, é um cracaço de bola e o problema é que ele entra em forma, machuca. Quando ele tá 100%, ele machuca. Ele não consegue ficar, tipo assim, 20 jogos aí seguidos no auge, entendeu? Não consegue, tem no 100%, no 100% físico dele, entendeu? Ele acaba machucando, aí baixa um pouquinho o ritmo de jogo, vamos botar. Cara, complica, né? O futebol hoje cobra muito, cara. É verdade, cobra muito né? do jogador, então é não complicado. Tem jeito. Meu camarada, hoje tem Brasileirão. Hoje tem. Tem o Fluminense em campo, Flamengo também. A gente começa aí pelo Fluminense, que encara o Palmeiras. Palmeiras. Sim, no Maracanã, jogo aí difícil, hein? Sim, o jogo às 7 da noite, cara. O Fluminense teve uma sequência longa aí pela frente, né? Tem ainda, né? Uma sequência longa pela frente. E Renato Gaúcho vai fazer. Sim, ele tem feito isso, né, cara? Tem que fazer, senão acontece o que tá acontecendo nos outros times, até no Fluminense mesmo tem problemas com lesões, né? Então, meu irmão, não tem jeito, tem que fazer um rodízio. Ele pode manter. A gente não sabe nada. Esse jogo aqui, meu irmão, cheio de dúvidas. Pode ser que venha com 3 zagueiros, pode ser que não. Pode ser que não. Pode ser que Fulano vá pro. Pode ser que Martinelli e Thiago Silva, que tem uma maior minutagem nos últimos jogos, têm sido titulares recorrentes, comecem no banco. Pode ser que não. Então, assim, a gente tem algumas possibilidades aqui, né? O fato é que ele deve sim rodar o elenco, né? Nonato e Hércules podem ser novidades aí no time titular, né? E o mais preocupante aí pro Fluminense é achar um sistema de jogo sem o Arias, irmão. Porque não adianta. O Arias foi embora. Vai demorar. Sim, vai precisar achar aí um jeito de jogar sem um homem. Porque tem que ter vida depois de Arias, né, irmão? Não tem jeito. Uma hora ele ia parar de jogar. Mesmo que ele ficasse aqui, uma hora ele ia ficar velho, ia cair o rendimento. Sabe como é que é? Um dia não tem ele jeito. ia parar. Uma hora ia acabar, né? Motor Arias e uma hora ia dar ruim. A torcida queria que fosse daqui a 20 anos. Sim, né? Óbvio. Se o Zico pudesse jogar pra sempre, o Dinamite, né? Esses caras aí, Rivelino e companhia, né? Túlio no Botafogo, tem outros, né? No Botafogo. Mas Garrincha, né? Pô, seria lindo. Imagina que futebol seria esse, né? Não ia ter time ruim no mundo, né? Todo mundo já teve um craque no seu time. Não existem imortais, infelizmente. Infelizmente não, esse né? jogando realmente o tempo
Sim, uma hora a idade pesa. Só pro Fábio que não, irmão. O único que é livre desse ditado aí, sempre tem uma exceção. Dessa regra aí é o Fábio. Você tira o Fábio, ele vai jogar até 100 anos. O tempo chega, mas... Pra ele não. Pra ele não. Pra todo mundo. Pra todo mundo. Pra ele não, cara. Ele é tranquilo. Vamos então para a provável escalação? Vamos lá. Um rascunho aqui, que acharam um papelzinho caído lá, e tem um rascunho, então é o seguinte. Provável, que a gente não sabe, né? Ó, Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Inácio, Freitas, Fuentes, Hércules, Martinelli ou Bernal, Nonato, Soteldo, Serna ou Canóbio, Cano ou John Kennedy. O Cano que não jogou contra o Flamengo, foi poupado, preservado, né? E deve jogar esse jogo agora, né, contra o Palmeiras. Muito bem, o Flamengo também tem uma parada difícil hoje, encara o Bragantino cheio de dúvida casa. também. Cheio de dúvidas. Vários desfalques Alguns aí, né? desfalques certos, óbvio, né? É diferente do Fluminense. O Flamengo tem jogadores que não vão pro jogo. O caso do Alan, que teve uma facite plantar e tá com um controle de carga. Ele, cara, é impressionante. Ele começa a jogar bem. Tava há muito tempo que ele não joga bem, né? Acho que desde o Atlético Mineiro. Ele dá um problema. Começou... Quando ele começa a ter uma sequência, dá algum problema. E realmente, ele vinha sendo um dos destaques aí dessa volta aí depois do Mundial de Clubes, né? Fato é, Bruno Henrique volta. Perdão, vamos falar primeiro do jogo. O jogo é às 9h30 da noite, lá em Bragança Paulista. O Flamengo tem de volta o Bruno Henrique, que estava suspenso. Isso. Aí temos duas possibilidades pro Bruno Henrique, né? Provavelmente titular, né? A gente acredita que seja. Pode ser que ele jogue. Pode ser que ele jogue na ponta esquerda, com o Alacian ou Pedro no comando de ataque, né? Na centroavante ali. Ou pode ser que ele jogue de centroavante com o Cebolinha. Eu acrescento um aqui que não tá aí no texto, que é o Juninho, que foi bem. Entrou. Depois que o Pedro entrou de centroavante, o Juninho jogou um pouco mais deslocado pra ponta e foi bem, né? Então, assim, a gente pode ter o Bruno Henrique ou na ponta ou de centroavante. Aí só mudariam os parceiros, né? Porque aí o Plata tá fora, né? Tá também com controle de carga, tratando uma... Eu esqueci, rapaz, uma tendinopatia. Caraca. Caramba, hein? Rapaz, tá tratando o Plata e... tá tratando, tá fora. Como falamos, o Alan tá fora. Quem deve entrar no lugar dele é o Everton Araújo, né? Inclusive entrou no jogo passado e não foi mal, né? Contra o Fluminense. Se não me engano, naquele jogo o Alan não saiu, não foi? Ficou o Alan e o Everton Araújo juntos, né? Pelo que eu me lembre, sim. Sim, eu acho que foi sim. E, cara, a gente tem uma mudança também. A gente tem o Danilo lesionado. E que bonito. O Wesley deve jogar. O Flamengo, muito provavelmente. O Flamengo não tem zagueiro reserva. Quem poderia fazer a zaga? Quem? Alexandro. Alexandro tá machucado. Ou então fazer a lateral esquerda. Aí faz aquilo. Não tem. Aí beleza. Quem pode fazer a lateral esquerda? Ayrton Lucas. Tá machucado. Aí o Varela levantou a mão. O Vinha não aguenta jogar o jogo todo. Não. Aí então, assim... E o jogo desse não tem como, colocar o cara pra tirar depois. Sim, o que pode acontecer é o Flamengo usar o Wesley na posição dele, que é na direita, jogar o Varela pra lateral esquerda e a dupla de zaga, Léo Ortiz e Léo Pereira. Por quê? Porque o Flamengo não tem zagueiro reserva, irmão. Rapaz, o único reserva era o... Bom, pelo menos que o Felipe Luiz usa, né? O único reserva é o Davi Luiz. O Danilo, caraca, vou buscar longe. O Danilo. E, cara, o resto... não volta mais não, ele saiu meio chateado. O resto é a molecada, né? Se não me engano, foi o Otávio e o João Vitor pro banco. Quem tá de volta, eu confesso que eu não me lembro se ele foi relacionado pro jogo, é o menino Paulo Vitor. Paulo Vitor? É aquele que tava pra ser vendido pro... Eu sei que tem Vitor no nome dele. Eu esqueci, rapaz, me deu branco, eu tô velho, tô falando que tá ficando velho. Pois é. Ele tava pra ser vendido pro Famalicão lá, cara, de Portugal, e voltaram atrás lá, o Flamengo voltou atrás. João Vitor, pô, não é? É João Vitor? João Vitor. Paulo Vitor. Sei lá, esse moleque aí é Vitor. É alguma coisa Vitor. Pô, me deu branco, cara. Caraca, que doideira. Que eu falo, cara, não toma vitamina. Então, assim, os times do Rio hoje cheio de dúvidas aí pro jogo, né? Pode ser que mude tudo, pode ser que a gente veja um time bem diferente. A gente tem uma provável escalação aqui do Flamengo que pode ser, como pode não ser também, né? Uma certeza eu tenho. Se ele não ficar gripado, né? O Rossi vai pro jogo. O Rossi é certo. Porque... Foi quem que ficou fora aí do jogo do Vasco? O zagueiro Lucas Freitas, né? Que ficou fora aí por uma gripe. Verdade. Rapaz. Então, a gripe não é mole não, cara. Seguinte, Zeca, formação do Flamengo pro jogo de hoje é a seguinte. Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Varela. Everton Araújo, Jorginho, Arrascaeta, Luiz Araújo, Cebolinha ou Alacian e Bruno Henrique. Óbvio que não dá pra botar tanto nome, o Alacian, o Pedro, o fulano, né? Se for assim, vai ser uma formação aqui com 50 jogadores. Mas, cara, verdade é que o Flamengo não costuma vencer do Bragantino fora de casa, não. Tem um bom tempo, eu não me lembro quanto tempo agora, confesso, que o Flamengo não vence do Bragantino lá em Bragança Paulista ou fora de casa. O Flamengo precisa vencer. Porque senão o Cruzeiro, que tá um rolo compressor, vai se distanciar. Vai mesmo, e não pode. Parada difícil hoje. Vamos então para os palpites. Vamos lá, o menino Gabriel colocou aqui, começando pelo Fluminense, Palmeiras, né? Ele acredita na vitória do time carioca. Fluminense 2, Palmeiras 1. Muito bem, cara. É isso. E você? Fala aí. Cara, eu espero muito que o Fluminense vença. Precisa
encontrar o sistema de jogo, né? O Renato precisa achar aquela vontade que o Fluminense estava lá no Mundial de Clubes também, né? Cara, bom placar dele. Vou botar 1x0 Fluminense. Pra mim 2x0. O Palmeiras também perdeu jogadores importantes, né? Então. Pra mim 2x0 Fluminense. Vamos lá, ó. Ele colocou aqui Bragantino 2, Flamengo 2. E eu acho que vai dar empate também. Eu acho também, menino Gabriel. 2x1 Flamengo. Vou ser diferente de vocês. Vocês estão muito coisa. 2x1 Flamengo. 2x1 Flamengo. Então tá bom, cara. Ué, não pode? 2 gols de Rossi. Que o cara colocou empate? 2 gols de Rossi, irmão. Então tá bom. Nem que seja o Reginaldo. Ih, rapaz. Pra mim, gol espírita, né? Abraço. Valeu, irmão. Tamo junto. Valeu. Esporte Terê FM.